você sentar no seu lugar. Nós estamos vivendo dias de festa, dias de comemoração. Muitas pessoas estão convidando amigos, familiares para estar perto de cada um, para estar na casa de cada um. Mas nessa noite, eu quero que você compreenda que nós precisamos convidar aquele que transforma, aquele que muda, aquele que faz o natural se tornar sobrenatural. Eu quero que você estenda a sua mão em direção ao nosso painel, e com toda a fé, você vai liberar essa frase, essa palavra, esse tema. Diga assim comigo: seremos transformados. Diga mais uma vez: seremos transformados. A palavra do Senhor, Jesus há de transformar a nossa vida. E se você crê, aplauda Ele. Deus há de transformar toda a área da sua vida através da palavra dEle, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de João. João, capítulo de número 2, versículo de número 1. João 2, 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. João, capítulo 2, versículo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. Abra sua Bíblia, por favor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Próximo. Jesus e os seus discípulos haviam sido. Jesus e os seus discípulos haviam sido para o. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: antes de qualquer situação acontecer, antes de você convidar qualquer pessoa para estar com você, a primeira pessoa que você tem que convidar para estar na sua vida é Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi convidado para o casamento. Aquele casamento foi abençoado. A partir de hoje, não faça nada sem convidar Jesus para estar com você. Não abra empresa sem chamar Jesus. Não traga para dentro da sua casa pessoas sem chamar Jesus. É necessário a presença de Jesus para mudar o ambiente. Muitas pessoas aqui começaram um relacionamento, mas não chamou Jesus para estar nesse relacionamento, e hoje esse relacionamento é um problema. Muitas pessoas abriram empresa sem chamar Jesus para fazer parte daquela empresa, e hoje aquela empresa, ao invés de ser bênção, virou um problema. Muitas pessoas não chamaram Jesus para ajudar ela a criar os seus filhos em oração, em palavra, em direcionamento, e hoje ela não sabe o que fazer com os seus filhos. Diga assim comigo: eu preciso convidar Jesus para todas as áreas da minha vida. Não inicie nada sem convidar Jesus para fazer parte. Nós estamos a poucos dias de terminar o ano, e muitas pessoas fizeram tantas coisas, começaram tantos projetos, começaram a fazer tantas coisas sem a presença de Jesus, e hoje carregam uma tristeza, uma frustração, uma dívida, um vício, um problema, pela ausência de Jesus. Se Jesus não está, não tem como dar certo. Se Jesus não faz parte, não tem como fluir. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa está aqui. Antes de eu começar a namorar, a noivar, a casar, eu chamei Jesus. A gente, antes de começar a planejar casamento, a planejar o noivado, todos os dias quando eu saía da casa dela, a gente entrava no carro, dava as mãos e orava, chamando Jesus para fazer parte de algo. Jamais inicie algo na sua vida sem a presença de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Próximo, por favor.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais, tendo o quê? Diga assim comigo: acabado. Eu quero falar algo para você. Se Jesus está lá, pode acabar tudo, porque a presença dele faz tudo novo. Se Jesus está lá, pode acabar a saúde, mas Jesus está no presente, Ele devolve a saúde novamente. Se Jesus está lá, pode acabar a alegria, mas Ele devolve a alegria em dobro. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo. A presença de Jesus não vai fazer o sofrimento desaparecer, mas a presença de Jesus vai fazer você permanecer. Acabou o vinho, mas aquele que faz milagre estava presente. Se acabar a paz e Jesus se faz presente, a paz vai voltar, porque Ele é o príncipe da paz. Tudo na sua vida pode chegar ao fim, mas se Jesus está, Ele te dá um novo começo, um recomeço, uma nova história. Entenda, tudo é sobre Jesus e nada sobre nós. A Bíblia fala: porque sem mim nada podeis. E aqui a Bíblia fala: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais. Jesus está perguntando nessa noite: o que você não tem mais? Porque Ele pode te dar novamente. O que acabou na sua vida? Acabou a alegria? Ele vai te dar alegria. Acabou a saúde? Ele vai devolver saúde para você. Acabou a força? Ele vai dar para você a força. Acabou a provisão? Ele vai prover na sua vida novamente. Diga assim comigo: Jesus está me perguntando. Diga bem forte: Jesus está me perguntando. O que acabou? Nessa noite Ele vai devolver para você novamente. Tudo aquilo que nós temos que carregar no nosso coração é saber que Jesus jamais perdeu o controle de nada na nossa vida. E a Bíblia fala no versículo de número 4: Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não. Muitas pessoas leem esse texto da palavra de Deus achando que Jesus foi mal educado com a mãe dele, se posicionou errado. Mas é que Ele não estava falando como filho da Maria, mas Ele estava falando como Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Ali Ele fala para ela: ainda não chegou a minha hora. O que Ele está falando com ela? Você acha que as coisas estão dando errado, mas eu sei a hora de entrar na vida da pessoa e mudar a história dela. Eu sei a hora que ela precisa. Eu não chego atrasado. Jesus está falando: eu não cheguei atrasado na sua vida. Todo sofrimento é um testemunho que você vai contar. Se você crê, aplauda Ele. Ele não se atrasa, Ele não demora, Ele chega na hora certa. Jesus jamais atrasou. O tempo de Deus não é o seu tempo, mas aquele que não espera em Deus, ele fica ansioso, ansiosa, preocupado, faz tudo aquilo que não precisa fazer. Fala assim comigo: eu preciso viver o tempo de Deus, que não é o meu tempo. Se Deus te dá tudo aquilo que você está pedindo agora, você vai ter estrutura para administrar. Você vai ter sabedoria para saber conduzir. Você vai ter capacidade de mover o sobrenatural. Estava conversando com um irmão, ele falou: pastor, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu oro. Eu falei: por quê? Porque tudo que eu estou orando, Deus está me dando, mas já estou ficando sem saber o que fazer. A sua oração move o coração de Deus. Mas aqui nós temos que ter a compreensão. Diga assim comigo: Jesus disse, diga bem forte: Jesus disse, a minha hora ainda não chegou. Mas eu quero falar para alguém que nessa noite, esse ano ainda você vai ver a hora de Deus se manifestando, o poder de Deus se manifestando. Esse ano não acaba sem você testemunhar que Deus chegou na hora certa, que a porta se abriu, que aconteceu um milagre. Se você crê, Lagoinha, celebra Ele. Não vai atrasar, vai chegar na hora certa e você vai glorificar o nome dEle. A hora vai
vai chegar. Versículo de número 5. A sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele... Quero que você leia com muita calma. Diga assim comigo: faça tudo o que ele pedir. É isso? O que ele quer, o que ele mandar. Quando você entender que você é servo de Deus e Ele é o Senhor, as coisas ficam mais leves. Quando você compreender que é Ele que sabe de todas as coisas, não você, as coisas ficam mais tranquilas. Você está se entupindo de remédio antidepressivo. Eu não sei com o que Deus está falando. Você está perdendo noite de sono. Você já procurou tudo aquilo que você podia procurar, mas Deus está falando que você está esquecendo de orar. Você está esquecendo de pedir direção para aquele que sabe a direção de todas as coisas. A tua esperança não é em você. Você está se cobrando por algo que você não pode fazer, mas Deus pode fazer. Tira hoje da tua vida esse fardo pesado. Recebe sobre a tua vida o fardo dele, que é leve, que é suave. Mas para receber a leveza, a tranquilidade, faça tudo o que ele... Jesus já mandou gente orar que você não está orando. Jesus já falou para você jejuar, você não está jejuando. Jesus já falou para você se afastar dessas pessoas e você não está se afastando. Jesus já falou para você abandonar o pecado, a prostituição, o vício da bebida, do cigarro, das drogas, e você não está fazendo. Eu quero te falar algo: a sua vida só vai mudar quando você fazer tudo aquilo que Ele mandar. Do seu jeito até hoje você sofreu, do seu jeito até hoje você chorou, do seu jeito até hoje você se humilhou. Começa a fazer do jeito dele. Começa a fazer da forma que Ele tem para você. A ordem foi clara: faça tudo. Deus nunca te deu bênção pela metade. Alguém já recebeu metade de uma bênção? Metade de uma casa, metade de um carro, metade de uma cura? Eu nunca recebi. Tudo que Deus fez na minha vida, eu creio que também tudo aquilo que Deus fez na sua vida foi completo. E por que você quer obedecer pela metade? E por que você quer se entregar pela metade? Não, essa área da minha vida eu entrego para Jesus, mas essa aqui eu continuo conduzindo. Essa área da minha vida ela é tua, Jesus, mas essa área eu continuo com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados, com os meus enganos, com as minhas mentiras. E nessa área que você não se entregou para Jesus, é a área que está destruindo a sua vida pouco a pouco. Porque eu não obedeço a direção de Deus pela metade, eu obedeço a direção de Deus, tudo aquilo que Ele me mandar. Quero te falar algo. Deus não precisa de mim para nada. Tiago falando, Deus não precisa de mim para nada. Mas se amanhã a misericórdia dEle não me alcançar, o que será de mim? Se amanhã Ele não colocar o pão de cada dia sobre a minha mesa, o que será de mim? Se amanhã Ele não me dar saúde, o que será de mim? Se amanhã Ele não me guardar, o que será de mim? Quando nós temos essa compreensão, que nós somos total dependentes de Deus, nós compreendemos que o problema pode ser grande, mas a vitória que o Senhor vai me dar vai ser maior ainda. Quando eu compreendo que Ele está no controle de tudo, o gigante é grande, mas o meu Deus é maior do que ele. Quando eu compreendo que Ele está no controle de tudo, a muralha é grande, mas pela fé ela já caiu por terra. Diga assim comigo: faça tudo que Jesus mandar. Agora fala seu nome.
Vamos lá de novo. Faça tudo que Ele mandar. Tiago. Deus está falando comigo, Tiago, faça tudo que eu mandar você fazer. Deus está falando com você, faça tudo que eu estou mandando você fazer. E aí sim, tudo começa a ser transformado. Próximo, versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas, são quilos, litros. Próximo. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até. Pensa comigo. Os serviçais pegaram as talhas, os vasos, pegaram eles e começaram a encher de água. Encheu. A Bíblia fala que foi até a borda. Foi pela metade? Foi só um pouco? Foi até a borda. Quando eu obedeço, a ordem de Jesus, de fazer aquilo que Ele está me mandando, eu começo a viver, não um milagre pela metade, não um pouco do milagre, mas a Bíblia fala que tudo aquilo que eles começaram a obedecer a Deus, Jesus disse: encheu até transbordar, até a borda. Eu quero falar para alguém que nessa noite, aquilo que o Senhor vai fazer, a boa obra que Ele começou, é fiel para terminar. A alegria é completa, a paz é completa, a provisão é completa, não é pela metade, é completo. Esse ano não termina sem você viver a bênção completa de Jesus em todas as áreas da sua vida. Se você crê, aplauda Ele. A bênção não é pela metade, a bênção é completa. Põe a mão na sua cabeça e diga assim comigo: é completa, é para transbordar. Diga assim comigo: aquilo que eu vou viver este ano ainda será completo. Se você crê, aplauda Jesus. Creia nisso. Próximo, versículo 8. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim Meus irmãos, tudo aquilo que Jesus mandou aqueles homens fazerem, eles Tem algum momento que eles murmuram? Tem algum momento que eles reclamam? Tem algum momento que eles questionam? Tem algum momento que eles falam que é do jeito deles? E quanto mais eles obedecem à ordem de Jesus, mais perto do milagre eles estão. Quanto mais eles escutam a ordem e cumprem a ordem, mais perto do milagre eles estão. Jesus falou: pega a talha, pegou a talha. Jesus falou: pega a água, pegaram a água. Jesus falou: levem ao mestre-sala, e assim Quero que você compreenda nessa noite, a transformação, ela começa de dentro para fora. Quero que você entenda, a talha, ela representa a minha vida e a sua vida. A talha que eles pegaram, o jarro que eles pegaram, representa a minha vida e a sua vida. Quando ela está sem Jesus, ela está vazia. Eles pegaram a talha, não tinha nada. Sem Jesus a gente não tem nada, a gente não é nada, a gente não faz nada. Mas a partir do momento que a obediência vem, a Bíblia fala que Ele começa a nos encher. Ele começa a nos encher não pela metade, mas até a borda, até transbordar. E aqui algo que Ele começa a falar: pega aquilo que estava vazio, pega aquilo que ninguém estava acreditando,
Pega a vida daquela pessoa que todo mundo falou que já era o fim dela. Pega a vida daquela pessoa que estava humilhada, envergonhada, abatida, destruída. E Jesus fala: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. O que eu quero que você entenda? Jesus vai levar você no mesmo lugar aonde falaram que acabou, para mostrar que a misericórdia dele te alcançou, para mostrar que o favor dele alcançou você. No lugar que você saiu humilhado, Deus vai te levar de novo honrado. No lugar que você saiu dali chorando, Deus vai te levar de novo sorrindo. No lugar que você saiu na miséria, Deus vai fazer você voltar na provisão dele. Pois aquele que obedece a palavra do Senhor, dia a dia vai viver milagre. Ele chegou, não tinha nada, e agora tem tudo. Mas não é sobre ele, mas é sobre o Jesus que ele vive, que faz tudo na vida dele. A partir do momento que nós obedecemos, a transformação começa a acontecer. Estava vazio, agora está cheio, e agora ele manda levar as outras pessoas. Versículo 9. Ao encarregado da festa provou do quê? Que fora transformado em... Aqueles homens sabiam que Jesus ia transformar água em vinho? Não. Mas eles obedeceram. Talvez você está falando com Jesus: Jesus, mas eu não estou vendo nada. Ainda é só água. Ainda não tem cor, ainda não tem cheiro, ainda não tem gosto. Mas é à medida que você vai obedecendo que a transformação vai acontecendo. É à medida que você vai crendo que o milagre vai acontecendo. E para acontecer um grande milagre na nossa vida, nós precisamos fazer o que esses homens fizeram. Eles fizeram tudo aquilo que Jesus ordenou. Eles obedeceram toda a ordem de Jesus. Eu penso que tinha alguns lá, mas ele está colocando água, é para pôr água, coloca. Ele falou, eu vou fazer. Mas agora ele falou para pegar essa água e levar lá, eu vou levar, porque é Jesus que está falando. Talvez na sua palavra, você já tentou várias vezes e não conseguiu. Começa a colocar o nome de Jesus na frente para as coisas acontecerem. Talvez aquilo que você falou por si só não aconteceu, mas o nome de Jesus, até aquilo que não existe, vai acontecer. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou da água que foram transformadas em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo. Próximo. E disse: todos servem primeiro o... Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Levanta a sua mão direita nesse momento. Eu creio que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida esse ano ainda. Pastor, mas é o final do ano. É no final que Deus faz milagre. É no final que a porta se abre. É no final que a cura acontece. É no final que a provisão vira verdade. É no final que a oração é respondida. Deus está falando aqui: não pare, não desista, pois eu creio que no final desse ano Deus fará grande milagre na tua vida. Ainda não acabou. Se você crê, aplauda Ele. É no final que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. O melhor chegou agora. Você pode dizer isso? Diga assim comigo: o melhor chegou agora. Fala para quem está do seu lado: o melhor chegou agora. Mas já está acabando, mas chegou agora. É no final, é onde todo mundo desacreditou que Jesus faz milagre. Todo mundo já desistiu, Jesus vai fazer um milagre. Ninguém acreditou, Jesus está fazendo um milagre. E a Bíblia fala no versículo de número 11:
estes sinais milagrosos em Caná da Galileia foi o que Jesus e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha aqui para mim, por favor. Diga assim comigo: o primeiro milagre que Jesus faz na minha vida é de transformar. Acontece que nós ficamos pensando em tanta coisa, e a primeira coisa que Ele quer fazer é transformar. Porque não tem como abençoar do jeito que está. Não tem como o milagre acontecer com a mente que ainda está. Tem que haver uma transformação. E quando essa transformação acontece? Quando nós seguimos os exemplos daqueles serviçais. A Bíblia fala. Abre para mim, por favor, Tiago, aquele versículo que eu te pedi para colocar. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que foi convidado para aquele casamento, e o primeiro milagre que ele realizou foi de transformação. O poder dele não mudou, a graça dele não mudou, a glória dele não mudou. E nessa noite ele fala com pessoas aqui: eu sou o mesmo que transformou a água em vinho, e eu estou aqui, pois o meu poder é para sempre. E eu quero transformar a tua vida nessa noite. Eu quero transformar o teu casamento, a tua história, a tua empresa, os teus filhos. Mas para isso, algo precisa ser feito. Para haver transformação, diga assim comigo: para haver transformação, eu preciso me entregar e confiar. Só vive transformação aquele que entrega. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Você não entregou o seu casamento até hoje. Você não entregou a sua vida sentimental até hoje. Você não entregou a sua empresa até hoje nas mãos de Jesus. Você não entregou os seus filhos nas mãos de Jesus até hoje. Você não entregou a sua vida na mão de Jesus até hoje. Como que vai haver transformação sem entrega? Como que vai haver transformação sem fazer aquilo que Ele pede para você fazer? A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eterno. Aquele que transformou a água em vinho também transforma a nossa vida, a partir do momento que eu entrego ela nas mãos dEle. Coloca o próximo, por favor, Tiago. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. O seu pecado ficou lá atrás, a sua derrota ficou lá atrás, o seu sofrimento ficou lá atrás. Pois aquele que entrega a vida para Jesus, ele vive uma nova criação, um novo milagre, uma nova vitória. E todo o passado já ficou lá atrás. Só é transformado aquele que está em Cristo. Talvez você já esteve em Cristo, mas o pecado, o erro, a falha fez você se afastar. Mas hoje Ele te dá a oportunidade de você voltar, porque Ele é o mesmo que perdoou no passado, Ele perdoa no presente, Ele vai continuar te amando no futuro. Entenda algo:
Há um versículo muito poderoso na Bíblia que diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não Você consegue achar ele aí, Tiago? Ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Entenda, você não está aqui porque você quis estar aqui. Você não está aqui porque hoje era um domingo, era um dia de culto e você tinha que vir na igreja para ter ponto, não. Você está aqui porque o Pai trouxe você aqui. Jesus falou: só pode vir a mim aquele que o Pai enviar. Você venceu o cansaço, você venceu seus afazeres, você deixou tudo para trás porque o Pai trouxe você aqui para ter um encontro com o Filho, que é o Jesus Cristo Todo-Poderoso. João 6:44, repita comigo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último. O maior milagre é a vida eterna para aquele que está na presença do Pai. Irmãos, a decisão de viver a transformação não é de Jesus, sabia disso? A decisão de viver a transformação é sua, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele. Só vive transformação aquele que entrega. Só vive transformação aquele que volta para o Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: se você se entregar, se você voltar aos caminhos dele, o primeiro milagre que Jesus faz é transformar a sua vida. Não é sobre você, mas é sobre o Deus que ama você. Volta lá, por favor. As coisas antigas passaram. O outro versículo, por favor. Você pode estar preso, baseado nas coisas antigas, mas o meu pecado é tão grande, para Deus já está no passado, porque ao momento que você entrou pelaquela porta, você já deu o primeiro passo. As coisas antigas já Deus quer fazer o novo dele na tua vida. Mas é o final do ano, eu vou continuar do mesmo jeito. Ano que vem eu volto a Jesus, ano que vem eu entrego para Jesus. Não. A Bíblia fala que foi no final que as coisas foram transformadas. Estamos vivendo o final do ano, e não há maior transformação do que se lançar em Jesus. Não há maior milagre do que dizer sim para Jesus. Nessa noite, o céu deseja transformar, a terra deseja transformar. E eu pergunto para você: você deseja ser transformado? Não é sobre você, mas sobre Jesus, que morreu na cruz, derramou seu sangue, e Ele morreu com os braços abertos, para estar aqui te esperando, de braços abertos para você voltar à presença dEle. Entrega teu casamento para Jesus hoje. Entrega a tua vida sentimental para Jesus hoje. Entrega os teus filhos para Jesus. Entrega a tua empresa para Jesus. Se entregue para Jesus, porque Ele quer transformar. Se você pode, fique de pé no seu lugar, por favor. Você pode dar um glória a Deus? Feche os teus olhos nesse momento. Comece a falar com Jesus. Fala: Jesus, eu quero ser transformado. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero só a tua presença aqui. Tudo que eu quero é o Senhor, porque o Senhor é o único que abençoa. O Senhor é o único que perdoa. O Senhor é o único que não olha para o meu pecado, mas olha para o meu coração. Feche teus olhos, Lagoinha. Comece a falar com Ele. Ele quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer transformar as lágrimas em sorriso. Ele quer transformar a tua vida por completo. Feche os teus olhos. Fala com Ele nessa noite.
para Ele. Nada além do Senhor na minha vida. É só o Senhor que eu quero nessa noite. Eu quero ser transformado nessa noite. Fala com Ele. Abra o teu coração. Ele não te julga, Ele te ama. Ele não te abandona, Ele te resgata. Ele não te exclui, Ele te transforma. Espírito Santo, faz a tua obra em cada coração nessa noite. Espírito Santo, começa a tirar toda a resistência. Espírito Santo, começa a quebrar todas as correntes que aprisionam. Começa a quebrantar cada coração. Pai, que haja nessa noite uma transformação na vida de cada homem que está aqui. Que haja uma transformação na vida de cada mulher que está aqui. Mas para haver a transformação, para essa transformação ser verdade, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos voltar ao teu caminho. Pai, eu sei que o Senhor está de braços abertos, esperando a vida de cada pessoa. Que ela não saia daqui sem entregar a vida dela, sem entregar os sonhos dela, sem entregar os projetos dela nas mãos do Senhor. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Toda a igreja, coloque as suas mãos sobre o teu coração, por favor. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Ore assim comigo, dizendo: Deus, eu sei que a minha vida é transformada quando a minha vida estiver nas tuas mãos. Deus, nessa noite eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pai, hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, pois assim a minha vida será transformada. Deus, e eu que me afastei por causa dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, eu volto hoje e eu entrego tudo nas tuas mãos, pois só no Senhor haverá transformação. Toda a igreja com os teus olhos fechados. Você que entrou aqui nessa noite e você fez uma dessas duas orações, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus para ser transformado, ou de voltar aos caminhos de Jesus para haver a transformação completa. Quando eu contar até 3, você vai levantar as suas mãos e nós queremos orar por você. Toda a igreja, feche os teus olhos, por favor. 1, você sabe que sem Jesus não tem como. Sem Jesus não tem como dar certo. 2, Ele é o único que pode transformar a tua vida. 3, Ele te ama independente do seu pecado. Essa oração é para você. Você que fez essa oração, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, haverá transformação. Vem aqui, celebra Jesus na glória. Exalta Ele. Hoje é uma noite de transformação. Aleluia. Aleluia. Você pode celebrar Jesus. Você pode exaltar Jesus. Você que está
está aqui na frente, olha aqui para mim, por favor. Vocês estão aqui na frente. Por cada um de vocês, valeu a pena cada minuto deste culto. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. E a partir dessa decisão, há transformação, há uma mudança de vida. E a Bíblia fala, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se há festa no céu, Lagoinha Uberlândia também vai festejar. Eu vou contar até 3, e você que estão aqui na frente vão virar para lá. E uma família de pessoas para amar vocês, para cuidar de vocês, estão aqui nessa noite. Lagoinha, você está pronta? Vamos lá! 1, 2, 3, vira, 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 vira. Bem-vindo ao novo. Celebre a transformação de cada pessoa. Aleluia! Você que está aqui na frente, permaneça aqui só mais um instante, por favor. Vocês estão aqui na frente, permaneçam mais um instante, para finalizarmos essa noite de transformação. Eu gostaria que vocês seguissem aquela placa. Nós vamos entregar para você um presente. Pode seguir-los, por favor, em nome de Jesus. Lagoinha, vamos celebrar cada transformação que foi feita em nome de Jesus. Aplauda esse Deus, exalte a Ele. Deus transforma a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Oh, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Eu creio, em nome de Jesus, que esse final de ano será o melhor final de ano da sua vida. Tudo aquilo que Deus tem preparado há de ser liberado sobre você. Há de ser liberado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. No final, a promessa se cumpre. Que seja a melhor semana da tua vida. Que seja uma semana de milagre, de mudança, de transformação. Em nome de Jesus. Se você crê, celebre a Ele em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando, quarta-feira nós não teremos culto e domingo nós teremos culto somente 10 da manhã e 5 horas. Domingo que vem nós não vamos ter o culto às 7h30. Que Deus abençoe em nome de Jesus.